paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22, e versículo de número 39 ao 46, que vai nos dizer assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos Jesus instruindo a Pedro, Tiago e João. Jesus falando com eles para que eles viessem a orar. Orar para que eles não entrassem em tentação. Hoje o Senhor, Ele diz para você: eu quero trazer livramento para você. Irmãos, o nosso Deus, Ele contempla aquilo que nós não contemplamos. O nosso Deus sabe daquilo que nós não sabemos. Muitas vezes nós ficamos aqui no nosso campo visual, humanamente falando, naquilo que nós estamos contemplando com os nossos olhos físicos e esquecemos que o mundo espiritual é real. E o nosso Deus, Ele vê aquilo que nós não vemos. E hoje Ele diz para você: ore. Ore para que você não venha entrar em tentação. Ore para que o inimigo não venha te tentar e você cair. Ore para que haja livramento na sua história. Tem pessoas aqui que já estão sentindo que o inimigo está bramando como um leão, procurando destruir, procurando devorar. E o Senhor está dizendo: ora. Você vai vencer tentações orando. Declare comigo: eu vou orar e Deus vai me livrar de toda tentação. Eu vou orar e Deus, Ele vai me livrar de toda tentação. Deus contempla, irmãos, aquilo que nós não contemplamos. Muitas vezes, quando estamos passando por tribulações, por adversidades, por desertos, quando estamos exaustos espiritualmente, nós olhamos para a nossa história e pensamos: Senhor, eu não vou orar hoje não. Senhor, eu vou descansar. Senhor, parece que quanto mais eu oro, as coisas pioram. Isso aqui é mistério, viu? Tem muitas pessoas que estão deixando a prática da oração mais um pouco. Você diz: eu vou até para a igreja, mas orar como eu orava, não vou orar mais não. Eu leio até Bíblia, mas orar como eu orava, não vou orar mais não. Eu até louvo, mas orar como eu orava, não vou orar mais não. Porque parece que quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. E Deus está dizendo: não deixe a prática da oração de lado. Porque o inimigo sabe que se você parar de orar, você enfraquece. E se você enfraquecer, ele acha brecha para a destruição. Ele acha brecha para que os planos dele contra ti sejam bem-sucedidos. Irmãos, o inimigo, ele arma planos contra os escolhidos do Senhor. E pessoas aqui vão receber livramento através da oração. Você vai vencer batalhas, guerras, tentações através da oração. Você precisa entender que a oração é mais do que necessária. A oração é mais do que precisa. Você necessita estar em oração. Jesus estava passando por um momento de grande fragilidade. E ele orava ao Pai mesmo neste momento de angústia. Mesmo nesse momento em que ele estava verdadeiramente aflito, angustiado. Em momentos assim, você não vai assistir alguma coisa para distrair.
Em momentos assim, você não vai passear no shopping e fazer compras. Em momentos de grandes aflições, em momentos de angústia, de deserto, em momentos que você não entende nada, em momentos de frustração, você se ajoelha e ora. O Senhor hoje fala contigo e Ele diz: é tempo de orar porque eu quero te livrar do laço do passarinheiro. É tempo de orar porque eu quero te livrar de toda armadilha, de toda ferramenta preparada contra ti. Quando você ora, o livramento chega. Rabaia. O Senhor diz para você: tu vencerás por intermédio da oração. Jesus estava com a agonia aqui tão grande, irmãos, mas tão grande, que o suor dele foi vertido em sangue. E a Bíblia diz que diante daquela agonia, ele orava mais intensamente. Quanto mais a luta se intensifica, nós temos que orar e não deixarmos a oração. E não deixarmos por pensarmos assim: ah, não, Senhor, mas as coisas estão piorando. E Deus está dizendo: minha filha, meu filho, quanto mais parecer que as coisas estão piorando, é aí que você tem que se aproximar de mim. Jesus não deixou aquela aflição, irmãos, tirar o tempo dele a sós com Deus. Não deixe que as aflições da vida, que as dores, que os momentos que você não entende nada, porque todos nós vamos passar por essa fase, né, irmãos? Que nós não entendemos nada, talvez você esteja até passando por isso. E pensando: não vale nem a pena orar. E Deus está dizendo: vale sim. Você tem que entender que a oração tem que ser contínua. Que a oração é mais do que necessária. Porque sem a oração você perece. Sem a oração você fica vulnerável para que o inimigo ache brechas na sua vida. Declare comigo: eu vou estar em oração e vigilância. Eu vou estar em oração e vigilância. Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer: é tempo de orar. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer: é tempo de vigiar. Porque Deus está contemplando o que você não está contemplando. Imagina comigo se a mulher de Potifar, indo para José, para o Antigo Testamento, se ela fosse até José e José não estivesse preparado, José não fosse um homem de Deus, um homem que buscava o Senhor, você acha que José suportaria aquela tentação? Você acha que José conseguiria dizer não para a mulher de Potifar? Irmãos, para que a gente esteja preparada para algumas tentações que nos cercam, é necessário nós estarmos em constante oração. É necessário nós estarmos em vigilância. Hoje Deus diz para você: não abra mão do que eu tenho contigo por momentos. Isso aqui é mistério. Porque tentações, elas vão cercar pessoas que estão me ouvindo agora. E Deus, ele já está te alertando. Você pode olhar e dizer assim: mas irmão, não estou passando por nada, eu não estou vivendo nada, está tudo normal na minha vida. Mas se Deus, ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, é para você vigiar. E hoje Deus diz para você: não fique flertando com o pecado. Não fique brincando com o pecado. Não fique brincando com aquilo que você sabe que pode te destruir. É por isso que nós precisamos estar espiritualmente fortes. Para quando a tentação vier, a gente lembrar: ó, Deus já me avisou. Eu já estou aqui coberta de oração. A minha casa já está coberta de oração. O inimigo não vai achar brechas, porque Deus me avisou e eu vigiei. Porque não adianta nada, irmãos, Deus nos alertar, falar conosco: ó, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Cuidado, é tempo de você estar em oração. E nós não vigiarmos, e nós não orarmos, e nós não fecharmos a brecha. A mesma coisa é pessoas que às vezes têm sonhos, né? Deus, ele revela algumas coisas ou mostra para alguém algo que poderia acontecer na sua vida e você não ora para Deus quebrar. Ai, irmão, mas eu já sirvo a Deus, Deus já quebrou. Não, irmãos, não é bem assim, não. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que orar, fechar as brechas, vigiar se Deus está alertando. Que tem sinal ali, ó, que o inimigo está botando ferramentas preparadas contra ti, que tem emboscada, que tem morte, que tem adultério, que tem destruição. O que nós temos que fazer? Estarmos vigilantes. Estarmos atentos. E nós só vamos estar atentos, irmãos, àquilo que o inimigo tem armado contra a nossa vida se nós estivermos em oração. A oração continua sendo, meu irmão e minha irmã, o escape que o cristão, ele precisa diante das tentações. Sem a oração você não vence. Sem a oração você não consegue. Declare comigo: eu vou orar sempre, porque sem a oração eu não consigo vencer. Eu vou orar sempre, porque sem a oração eu não consigo vencer.
Mesmo que você não tenha palavras, mesmo que você só tenha lágrimas, mesmo que pareça que a sua oração está sendo uma oração repetitiva, não deixe de orar. Porque se você deixar de orar, o inimigo vai achar brecha. E se Deus está te alertando, dizendo orai para que não entreis em tentação, é porque Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, se nós dessemos mais ouvidos aos alertas de Deus, muitas coisas seriam evitadas na nossa vida, sabia? Quando o Senhor fala uma palavra dessa mesmo, para você andar alerta. Eu vou orar. Eu vou vigiar, porque Deus, Ele falou. Se Deus falou, o inimigo deve estar armando alguma coisa e está perto de acontecer, eu vou ficar alerta. Porque se você estiver alerta, você não cai. Mas se você não estiver, se Deus ele falar com você, você não, depois eu oro, não, depois eu faço um jejum, depois eu apresento isso aqui a Deus, o inimigo acha brecha e acontece o mal. Quantas pessoas às vezes sonham, ou até mesmo Deus ele revela, mostra algo em profecia, fala com alguém, e a pessoa às vezes não olha, as coisas acontecem, e fica assim, por que a coisa aconteceu? Se Deus revelou, Deus não quebrou. Não, quando Deus revela, Deus quebra, não é bem assim. Deus ele revela e nós temos que orar para que ele venha quebrar, para que ele tenha misericórdia de nós e para que ele venha nos dar instrução de como nós devemos nos comportarmos diante daquilo que o inimigo está armando contra a nossa vida. Qual é o tipo de vigilância que nós precisamos ter? A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus estava em agonia, mas orava mais intensamente. Irmã, eu tenho vivido tempos de tribulação, tempos de angústia. E verdadeiramente a minha vontade é parar de orar, porque eu já nem sei mais o que orar. Mas aqui você vê o exemplo. O exemplo que nós devemos seguir. Jesus estava em agonia, mas orava mais intensamente. Quanto maior for a frustração, for a dor, for a angústia, for a agonia, nós temos que nos aproximarmos de Deus, que as guerras, que os desertos, que os vales, que as tentações não venham para nos afastar de Deus, e sim para nos aproximarmos dele, para entendermos a nossa total dependência. Senhor, eu estou aqui porque eu sou dependente de ti, e eu sei que se o Senhor não segurar na minha mão, eu caio. Eu sei que se o Senhor não tiver misericórdia, eu vou acabar apostatando a fé, eu não vou suportar. Se o Senhor não me der estrutura, eu não vou aguentar. E Deus está dizendo para você hoje: se você estiver em oração, eu te ajudo a vencer. Eu não deixo que a tentação te vença. Deus, ele trouxe pessoas aqui para te alertar. Ele está dizendo, eu não te chamei para a tentação te vencer. Eu te chamei para você vencer a tentação. Declare comigo, Deus me chamou para vencer a tentação com ele. Porque com ele eu posso. Deus me chamou para vencer a tentação com ele, porque com ele eu posso, com ele você pode vencer a tentação. Sozinha você não vai não, sozinho você não vai não, porque você não consegue. E na oração nós mostramos a Deus o quanto nós dependemos dele. Nós dialogamos com ele, ele traz instruções, ele traz estratégias para que possamos vencer. E eu estou vendo aqui, por intermédio dessa palavra, o Senhor trazer estratégia para que pessoas vençam a tentação. Para que quando a tentação bater na sua porta, você já esteja preparada. Você já esteja preparado para que você consiga dizer não. Para que você possa viver os projetos de Deus. Lembre-se de uma coisa. Para você viver projetos de Deus, é necessário você dizer não ao pecado. É necessário você dizer não às tentações. É bem verdade que os escolhidos vão passar por tentações. Jesus passou por tentações. José passou por tentações. Nós vamos passar por tentações. Agora a diferença está, meu irmão e minha irmã, naqueles que focam no Senhor e são aprovados. Só vivem grandes propósitos aqueles que não abrem mão do projeto de Deus por um momento. A tentação pode chegar, porque ela chega para todos, mas a diferença está em você dizer não a ela. Em você resolver olhar para o Senhor. E você só consegue vencer, olhar para o Senhor, quando você está com a sua vida de oração em dias. É por isso que a oração não pode ser algo, irmãos, que a gente deixa para depois. Amanhã eu oro, depois eu oro. Não. Precisa ser uma prática diária e contínua. Nós não podemos deixar para depois, porque o diabo ele não vai deixar as ciladas dele para depois. O diabo ele não vai deixar as tentações dele para depois. Não. Quando ele arma a tentação, se nós estivermos vigiando, nós não caímos nela. E vencemos para a glória de Deus. E o Senhor está dizendo para você, o inimigo ele até quer armar, mas se você vigiar, você vai vencer e vai viver os propósitos de Deus.
Jesus, ele só está sentado à destra de Deus porque ele venceu. Tem propósitos de Deus, irmãos, que nós só vamos viver se nós vencermos. Se nós dissermos não à nossa carne, ao nosso eu, à nossa vontade. Porque a tentação, meu irmão e minha irmã, muitas vezes vai parecer ser boa carnalmente falando, mas o final é de destruição. O final é de morte. Você pode olhar para o pecado e o pecado pode até parecer ser bom humanamente falando, mas depois você tem que lembrar que o final é de morte, que o resultado chega e é ruim. Então não colha resultados de falta de vigilância. Não colha resultados de pecados que poderiam ser evitados. Irmã, como é que eu evito o pecado? Como é que eu evito a tentação? Jesus nos deixou a receita aqui, orando. Orando. Orai para que não entreis em tentação. Pronto. Não precisa de nada mirabolante. Não precisa de nada de outro mundo. Não, irmãos, é orar. Algo tão simples que enfrentamos tantas guerras muitas vezes para fazermos, né? Se há tanta guerra, você já parou para pensar o quanto isso surte efeito? Porque se você está vivendo grandes guerras para que você não ore, é sinal de que Deus está ouvindo a sua oração. Tem oração de pessoas aqui que estão subindo e é por isso tanta guerra. E é por isso tanta tribulação, é por isso tanto levante para que você não ore. Mas hoje o Senhor, ele diz para você, ora. Ora porque eu te livro da tentação. Ora porque eu te livro dos planos do maligno. Não durma de tristeza. É bem verdade que tem algumas lutas que elas minam as nossas forças. Tem algumas lutas que elas vêm com tanta força contra nós, irmãos, que a gente não tem força às vezes de orar. E a nossa vontade vai ser de dormir, vai ser de parar, mas Deus está dizendo, não durma de tristeza. Não ceda à vontade da carne, mas foque no Senhor. Foque na sua vida de oração, pois grandes livramentos Deus, ele vai trazer para a sua história. Declare comigo, eu vou focar na minha vida de oração e Deus vai me livrar da tentação. Eu vou focar na minha vida de oração e Deus vai me livrar da tentação. Lembre-se, grandes homens de Deus venceram orando. Jesus, o Filho de Deus, ele nos deixou o exemplo que nós só podemos vencer por intermédio da oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que fala, que confirma e que testifica. E por intermédio dessa palavra, eu vejo o Senhor confirmando aos teus filhos que é necessário eles voltarem, Pai, a ter um tempo a sós contigo diariamente. É necessário eles fecharem as brechas e estarem sempre orando, pois através da oração é que eles vão vencer toda a tentação. Só o Senhor sabe aquilo que o inimigo tem armado contra nós. Mas eu creio, Pai, que por intermédio da oração nós vamos conseguir vencer. Eu creio, Pai, que toda a tentação cairá por terra, que todo o mal preparado contra a nossa vida será vencido em nome de Jesus, por intermédio da oração. O Senhor é o Deus, Pai, que está conosco diariamente. O que nós precisamos fazer é nos aproximarmos de Ti, mesmo com tantas lutas, com tantas adversidades. Nós precisamos aprender, Pai, com o Teu exemplo aqui, nos aproximarmos de Ti, orarmos e confiarmos que o Senhor é o Deus que fecha toda e qualquer porta de ilegalidade, desfaz todo o mal que o inimigo estava armando contra nós. Obrigada, Senhor. Pessoas aqui estão fechando brechas, a porta de ilegalidade está sendo fechada, eles estão voltando, elas estão voltando, Pai, a intimidade contigo, e o livramento da tentação está acontecendo agora. Eu creio em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e
os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Toda a tentação que o inimigo estava querendo colocar no seu caminho, você já venceu em nome de Jesus. E é por intermédio da oração. Não cesse de orar. Tenha cuidado, tenha vigilância para que momentos de conflitos, de aflição, momentos de angústia não venham te afastar do seu período de oração, para que o inimigo não ache brechas com a tentação. Vigie. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe este livramento para a sua vida e esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.